operar vendendo no topo e comprando no fundo sem abrir mão da tendência é possível. Para isso, hoje eu vou te apresentar o indicador Smart Futuros. Com esse indicador, nós temos uma linha principal, uma linha central que vai determinar a tendência principal. Nós teremos também a exibição da formação de topos e fundos em tempo real, para nós sabermos a hora de sair do trade, a hora de entrada no trade, ou seja, com a intenção de vender sempre no topo e comprar sempre na região do fundo. Nós também temos as setas indicativas, que vão demonstrar a direção principal do movimento, e também a gente vai ter possíveis regiões de saída do trade para realização parcial, ou também, se você se sentir mais confortável, for fazer operações scalping, de saída total na operação. Você tem 3 formas de utilizar esse indicador como operacional. A primeira delas é você operando a favor da tendência. Você vai precisar inserir esse indicador no seu Profit e também inserir a regra de coloração com o mesmo nome. Assim, toda vez que você tiver a linha de tendência vermelha e o candle ficar vermelho, você vai pegar o candle anterior e vai fazer uma projeção. Pode ser uma projeção de Fibo, uma projeção em caixote, aqui eu vou utilizar a projeção de Fibo. E você vai definir o seu alvo primário como 100%. Aqui seria o seu primeiro alvo. Se você for um trade um pouco mais ganancioso, você pode tentar também pegar 200% ou 300% do candle que der aquele movimento. A segunda forma de operar esse indicador é utilizando o próprio sinal do indicador. Então, toda vez que o indicador sinalizar um movimento de venda, ou seja, a partir do candle vendedor, você pode executar a ordem de venda e toda vez que aparecer esse sinal, você vai sair da venda. Então aqui, por exemplo, nós entraremos nesse trade, nós sairíamos aqui, basicamente no 0 a 0. Aqui ele deu uma nova oportunidade de entrada, nós sairíamos aqui, nessa região de sinalização. E aqui, novamente, nós faremos uma nova entrada e nós sairíamos na região mais baixa aqui do gráfico. Então, por esse segundo modelo, nós entraremos uma vez na compra, sairemos basicamente no 0 a 0, o segundo trade pagaria, o terceiro trade pagaria. Isso na ponta vendedora. Agora, olhando para o lado comprador, como virou aqui a linha principal, nós poderemos tomar posição comprado nessa região e sair nessa região aqui em cima, porque é a região que o indicador sinalizou como saída de operação. Nós podemos tanto sair da operação total, quanto fazer uma realização parcial, aí fica a critério do trader, tá? Se for, por exemplo, no primeiro modelo indicado, nós teremos aqui o terceiro alvo nessa região. Uma terceira forma de operar utilizando esse indicador é operar contra a tendência. É uma forma mais arriscada, porém, se você objetivar menor pontuação, é uma forma que também se torna rentável. Como que você vai fazer, então, para operar contra a tendência com esse indicador? Por exemplo, aqui na venda, nós estamos numa tendência principal de baixa. A partir do momento que ele tem a sinalização de saída da venda, por aquele segundo modelo, e aparecer esse fundo, ele aparece essa linha, informação de fundo em tempo real, nós podemos bater na ponta compradora, na ponta contrária, até essa linha central ou até a formação de um novo topo. Então, por exemplo, eu estou vendido. Apareceu a sinalização da saída, eu viro a mão, solto uma parcial aqui, por exemplo, na região da linha central e carrego o restante até ele formar esse novo topo. Tá? Chegou aqui, já entra no setup tradicional, eu vou buscar por operações na ponta vendedora. Então assim você consegue pegar também todas as nuances do mercado, e inclusive até as viradas. Por exemplo, chegou aqui no fundo, ele me indicou esse fundo, eu posso bater uma compra contra a tendência, vou levar até essa linha central. Se eu quiser levar o restante, eu vou procurar levar esse trade até ele formar um novo topo, que seria mais ou menos nessa região aqui, tá? Então a gente consegue também operar com ele contra a tendência. Aqui eu estou mostrando para vocês o índice, mas eu também posso fazer as operações no dólar, tá?
ou em qualquer outro ativo que eu opere, não tem problema, inclusive consigo operar ele no gráfico diário, com swing trade, consigo utilizar ele para análises também de forma macro, eu consigo utilizar esse indicador da forma que eu quiser, tá? Aqui, por exemplo, pelo modelo 1, nós teremos uma compra nessa região, vamos colocar aqui como exemplo, modelo 1. Modelo 1 seria 100, 200, 300% no máximo para seguir com esse mesmo trade. Aqui pagou as três operações. No meio do caminho eu tive várias operações secundárias. Aqui, por exemplo, quando indicou essa região de topo, eu poderia fazer uma venda contra a tendência até essa linha central ou ainda segurar até a formação de um fundo. Então, por exemplo, eu poderia pegar esse movimento comprador principal aqui no dólar, eu já levaria aproximadamente 12 pontos, depois aqui eu entraria numa operação contra a tendência, faria uma parcial com mais 7 pontos e levaria o restante até 11 pontos. Chegou aqui, ele já me dá um fundo, ou seja, se eu estou dentro de uma linha principal de alta, eu tenho um fundo, eu vou buscar por operações na ponta compradora. Aqui então eu poderia comprar, levar mais 16 pontos, aqui fazer uma venda até a linha central ou até a formação de um fundo, que daria mais 9 pontos, enfim. Aí você consegue pegar todas as nuances do mercado. Então esse indicador é um indicador muito completo, você consegue fazer ótimos trades olhando somente o indicador, você não precisa tecnicamente de mais nada na sua tela se você tiver o Smart Futuros, e se você operar a favor da tendência, de fato que você vai operar de forma mais tranquila, até o que recomendamos, tá? Para trades mais experientes, é interessante sim entrar em operações contra a tendência, até objetivando, por exemplo, possíveis reversões de mercado.